Olá, bom dia a todos os queridos irmãos e amigos aqui do canal A Bíblia em Gotas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje começamos mais uma lição da Escola Sabatina, o estudo da Palavra de Deus, que vem com o tema O Filho Prometido. Somos gratas a Deus pela companhia de cada um de vocês que estudam aqui conosco. Somos gratas a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que são inscritos aqui no canal. Pedimos que possam compartilhar esses vídeos com outras pessoas para que assim possamos levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. E pedimos àqueles que puderem que possam fechar seus olhos para que possamos orar, falar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pela saúde. Obrigada, Senhor, pelo despertar em um novo dia. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção. Pai querido, pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, que venha nos instruir, que venha nos iluminar, que venha nos ensinar e que possamos compreender, Senhor, aquilo que iremos estudar e assim possamos colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco, dai-nos um bom dia. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei anteriormente, o título da lição é O Filho Prometido. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versos 2 e 3, que nos diz assim: Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Amém? Como nós podemos ver aqui nesses versos, Paulo nos diz que Deus constituiu Jesus seu herdeiro, herdeiro de todas as coisas. Amém? Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu uma semente, um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a herança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. E nós podemos ver essa promessa em Gênesis 3,15, que nos diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Esse filho os representaria e os redimiria tomando seu lugar e, por fim, destruiria a serpente. Essa era a promessa. E ao longo da história da humanidade, pessoas aguardaram com grande expectativa a vinda do Redentor. Após a queda, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pensaram que Caim, seu filho primogênito, seria o prometido libertador. E depois que eles ouviram pela primeira vez essa promessa, eles aguardavam um cumprimento imediato dela. Mas, contudo, a concretização da promessa demorou. E Deus confirmou essa promessa posteriormente a Abraão. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, conforme Gênesis 22, 16, 18 e Gálatas 3, 16. E com essa promessa ele pensou que seria por meio de seu filho Isaque que ela seria cumprida. Mas, no entanto, não foi. E Deus fez o mesmo com Davi. Ele prometeu-lhe que seu descendente seria como seu próprio filho e seria estabelecido como um governante justo sobre todos os reis da terra, conforme 2 Samuel 7, 12 a 14 e Salmos 89, 27 a 29. E Davi também recebeu essa promessa e creu que seria através de seu filho que ela se cumpriria. Mas nenhum deles imaginava que o próprio Deus seria o Redentor prometido. Nem Adão, nem Eva, nem Abraão, nem Davi, nenhum imaginou que esse filho redentor seria o próprio Deus. Ou seja, irmãos, a promessa de salvação ela está fundamentada na pessoa do Filho de Deus, em Jesus Cristo, não em humanos e nem nos anjos, mas em Jesus, o Filho de Deus. Amém? E na lição de domingo nós temos o título Nestes Últimos Dias. Vamos ler Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, que nos diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E em Números 12, verso 6, nos diz assim:
Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Amém? Então, como nós podemos ver aí, Deus falava aos profetas em visões e sonhos. E conforme esses versos de Hebreus capítulo 1, nós podemos ver que agora ele fala através de Jesus, através do Filho. E Paulo, nesse primeiro capítulo, ele nos revela que acreditava estar vivendo nos últimos dias. E as Escrituras empregam duas expressões sobre o futuro com significados diferentes. Ou seja, os profetas usaram a expressão últimos dias para falar sobre o futuro em geral, conforme Deuteronômio 4, 30 e 31 e Jeremias 23, 20. Já Daniel usou a expressão tempo do fim para falar sobre os últimos dias da história da Terra, conforme Daniel 8, 17 e 12, 4. Vamos ler Números 24, nos versos 14 a 19, que nos diz assim: Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Amém? E Isaías, capítulo 2, versos 2 e 3, nos diz assim: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Então, como nós podemos ver nesses versos, Deus prometeu nos últimos dias levantar dentre seu povo um rei que destruiria seus inimigos e que atrairia as nações para Israel. Os profetas do Antigo Testamento, eles fizeram algumas previsões messiânicas enigmáticas usando a expressão nos últimos dias, conforme nós podemos ver aí em Números 24. Que essas previsões elas são diferentes de outras profecias do Antigo Testamento que usam a expressão tempo do fim, como em Daniel 8, 17 e 19. Os últimos dias tiveram início com a vinda de Cristo, depois de um longo período de tempo, algumas vezes chamado de período intertestamentário. Deus falou mais uma vez. Dessa vez, porém, falou da maneira mais clara e qualitativamente, de modo superior, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Ele é igual a Deus, pois é a expressão exata do seu ser. Conforme nós podemos ver em Hebreus 1, 3, que diz: O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E esse Filho, sendo divino, também é o Criador, bem como o mantenedor do universo. Amém? Nossos pais espirituais morreram na fé. Eles viram e saudaram as promessas de longe, mas não as receberam. Nós, porém, vimos seu cumprimento em Jesus. Amém? E convido a vocês para que pensemos por um momento nas promessas de Deus e de Jesus. O Pai prometeu que ressuscitaria seus filhos, conforme 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. E a notícia maravilhosa é que essa ressurreição teve início com a ressurreição de Jesus, conforme 1 Coríntios 15, 20 e Mateus 27, 51 a 53. O Pai também prometeu uma nova criação, conforme Isaías 65, 17. Ele começou a cumprir essa promessa criando uma nova vida espiritual em nós, conforme 2 Coríntios 5, 17 e Gálatas 6, 15.
Ele prometeu que estabeleceria seu reino, conforme Daniel 2,44, e o inaugurou libertando-nos do poder de Satanás e estabelecendo Jesus como nosso governante, conforme Mateus 12, 28 a 30 e Lucas 10, 18 a 20. E isso, irmãos, e isso, meus amigos, é apenas o começo. O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus, Ele completará na segunda. Amém? Ou seja, essas promessas serão cumpridas, serão totalmente cumpridas, totalmente completadas na segunda vinda de Jesus, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, naquele grande dia, naquele glorioso dia, naquela gloriosa manhã. E que nós possamos estar preparados, que nós possamos nos preparar para esse grande dia, que nós possamos estudar mais a palavra do Senhor, que nós possamos nos dedicar mais ao estudo da palavra do Senhor, que nós possamos nos entregar a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à sua vontade. Pois como nós vimos na lição passada, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso campeão. Jesus é tudo para nós, irmãos. E nós devemos nos preparar para aquele grande dia. Amém? E a pergunta que fica para reflexão é a seguinte: veja as promessas que Deus já cumpriu. Como isso nos ajuda a confiar nele quanto às que ainda não se cumpriram? Que nós possamos refletir sobre essa pergunta. E assim chegamos ao final desse estudo, com gratidão no coração a vocês, com gratidão no coração a Deus por essa oportunidade, por ainda podermos estudar sua palavra. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Somos gratas a Ti, Senhor, por essa oportunidade de podermos estudar, Senhor, a Tua palavra. Somos gratas a Ti porque, através de Jesus, o Senhor fala conosco. Somos gratas a Ti pela companhia do Teu Santo Espírito, que nos incomoda, que nos instrui, que nos ensina a cada dia, Pai. Somos gratas a Ti pela companhia de cada irmão, cada amigo que aqui estuda conosco. Que Suas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, as aflições, as angústias de cada coração, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê forças para continuarmos perseverantes, Pai, nessa jornada, nessa caminhada cristã. Nos fortaleça na fé que vem de Ti, Senhor, e nos ajude a nos preparar para aquele grande dia, para nos encontrarmos, Senhor, com Teu Filho nas nuvens do céu. Fica conosco, dai-nos um bom dia, na Tua companhia, Senhor, e na Tua presença. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, não porque tenhamos méritos, mas nos méritos de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor.